que a gente precisa entender? Primeiro, essa situação aí do campo da esquerda, Bolsonaro, Lula e Alckmin. Eu falei Bolsonaro, é um ato falho mesmo. Depois, você tem aí, a gente tem um cenário com PL, PP, republicanos muito fortalecidos, bombando a campanha do Bolsonaro. A saída do Lula, a saída do Moro deste embate, favorece naturalmente o Bolsonaro e vai segundo pesquisas que estão próximas a serem divulgadas aí nas próximas semanas, nós teremos aí uma redução dessa diferença entre Lula e Bolsonaro. Então nós teremos uma aproximação. Os extremos tendem a se atrair, né? Então os extremos vão se atraindo até virarem uma coisa só. Então, sem Moro e com a implosão desse centro democrático, como eu acabei de comentar aqui com vocês, nós teremos essa aproximação e o fortalecimento da polarização, no sentido de teremos apenas dois candidatos efetivamente viáveis no debate eleitoral, que se viabilizaram, um que está no governo, o outro que já esteve, e teremos eles brigando. E aí o que acontece? Cláudio, mas tem chance de voltar uma candidatura, tem chance, o que pode acontecer? Bom, aí, gente, é difícil prever, porque tudo pode acontecer e nada. Quando você tem dois extremos assim, e deixar o Bolsonaro com o Lula brigando, de repente eles podem se engalfinhar aí e acabar um superando o outro na pesquisa. Isso pode ter algum tipo de... pode decorrer aí, de repente, de algum desses candidatos desistir, ou insistir, ou revidar, e aí isso pode expor, cada um, pode fazer com que as pessoas comecem a se lembrar de quem são esses candidatos. O fato é que isso fica muito claro. O eleitor passará a não mais trabalhar com a ilusão de uma terceira via que nunca se viabilizou, e vai ter de encarar essa realidade de Bolsonaro e Lula. Ao encarar essa realidade, talvez ele se desespere e passe a se mexer, a tirar a bunda do sofá. Diego. Eu concordo com você, Cláudio. Estava lembrando aqui do que a gente disse há exatamente uma semana, né? Na terça-feira passada a gente terminou o programa, muita gente ficou no chat falando que a gente estava desestimulando, desanimado. Não, a gente estava fazendo a leitura do momento e hoje a gente volta a fazer a leitura do momento. Se a gente olha para 2018, quando a campanha começou, Cláudio, para valer, com tempo de TV, pouca coisa mudou em relação ao cenário pré-campanha. O Bolsonaro continuou crescendo, que ele vinha crescendo sem televisão, sem partido, sem dinheiro, nem sem nada, porque era aquele momento, 2018, e o Alckmin, que tinha aquela turma toda em volta dele, que hoje está do lado do Bolsonaro. Havia uma esperança muito grande naquele momento, de que começando a campanha, começando para valer a pré-campanha, o Alckmin ia disparar. E nada disso aconteceu. Então, por que eu estou relembrando 2018? Para dizer que, claro, que quando começar a pré-campanha, quando começar a campanha para valer, a gente vai ter que ver o que vai mexer de intenção de voto. 2022 não vai ser 2018, porque cada eleição é uma eleição, me perdoe o clichê, mas é isso mesmo. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com as pesquisas quando começar a campanha para valer. Mas hoje a polarização está se desenhando. Por quê? Pelo menos eu ouvindo os deputados e senadores, o que eu faço todos os dias aqui no meu trabalho no Antagonista, eles estão sentindo o termômetro dos eleitores nos estados, nas suas bancadas, nas suas chamadas bases eleitorais. E eles estão ouvindo Lula, Bolsonaro, então os partidos vão se desenhando em torno dessa realidade. Muitos deputados, muitos senadores querendo que os seus dirigentes partidários liberem as bancadas. E é isso que vai acontecer, Até aqui, a tendência é de uma polarização, Lula e Bolsonaro, e o restante liberando as bancadas. Porque, no fundo, Cláudio, como nós sabemos e repetimos bastante aqui para os nossos espectadores e leitores do Antagonista, os partidos querem bancada federal, os partidos querem deputado federal, e aí o projeto nacional fica em segundo plano. É esse o retrato, mais uma vez, do momento. Deixa eu aproveitar e te perguntar o que você acha dessa confirmação aí. Vai ter Alckmin mesmo e Lula? Cláudio, o Lula disse hoje, numa entrevista de manhã cedo, que o PSB iria anunciar o Alckmin como vice nesta sexta-feira agora. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para o
Carlos Siqueira, o presidente do PSB. Por quê? Porque, embora estejam caminhando juntos, a relação entre o PT e o PSB nunca foi uma relação, pelo menos nos últimos anos, uma relação harmoniosa, uma relação bacana, uma relação legal. O PSB sempre alfinetou o PT, e o PT sempre alfinetou o PSB. O Carlos Siqueira me deu nos últimos anos inúmeras declarações criticando o Lula, sobretudo quando ele saiu da cadeia, aquela postura do Lula dias depois de ter saído da cadeia em Curitiba, o Carlos Siqueira metralhou. Então, assim, vamos lá, o PT e o PSB estão caminhando juntos, porque eles acreditavam ali, e acreditam ainda naquela frente ampla contra o bolsonarismo, e, segundo eles, no entender deles, a favor da democracia, do que eles entendem por democracia, o Lula é a pessoa indicada para isso. E aí o Carlos Siqueira me confirmou que na sexta-feira, num evento que vai acontecer num hotel em São Paulo pela manhã, vai ser apresentado, ele usou um outro verbo, vai ser apresentado o nome do Geraldo Alckmin como vice, como candidato a vice, e aí o Lula e o PT vão ter que aceitar ou não o nome do Alckmin como vice. Mas, segundo o Carlos Siqueira, isso já é uma coisa segura. Perguntei a ele o que o Alckmin poderia acrescentar nessa campanha. O Carlos Siqueira acredita que o Alckmin poderá ajudar o Lula a trazer a sua candidatura mais para o centro. Eles sabem que, se quiserem derrotar Bolsonaro, está ficando claro com essas últimas pesquisas, vão ter que tentar atrair um eleitorado ali de centro-esquerda que está com Ciro, o pessoal do centro que até votou em Bolsonaro e hoje não cogita nenhuma possibilidade de votar em Bolsonaro, mas será que vai votar no Lula? Será que o Alckmin ser vice de Lula muda a cabeça de um eleitor do centro? Então, essa é a expectativa que eles têm, Cláudio, de que o Alckmin vai conseguir baixar o tom esquerdista da campanha do Lula. Para isso, o Alckmin vai ter que fazer um malabarismo terrível, intelectual, que a gente tem mostrado, que é chamar o Lula de grande democrata, que representa a democracia. Agora há pouco ele tomou um café lá em São Paulo com o diretor do Sebrae aqui do Distrito Federal, Valdir Oliveira, conversei com ele por telefone agora há pouco, e o Valdir me disse que o Alckmin continua elogiando bastante o Lula, dizendo que ele é a pessoa mais preparada nesse momento para recuperar a democracia no Brasil. Então, é isso que eles esperam, que o Alckmin vai ser essa força moderadora na campanha petista. O que pode acabar, me perdoe o clichê, um tiro no pé, né? O que pode acabar sendo, enfim, uma encruzilhada, porque a gente está vendo também muita gente na própria esquerda fazendo carreira para essa composição Lula-Alckmin, Cláudio.